Imagine essa cena. Uma mulher está diante do tribunal. Ela sabe que pode morrer. Não existe nenhuma arma apresentada contra ela, nenhuma testemunha confiável, nenhuma evidência física. Ainda assim, os juízes acreditam que ela serve ao diabo. A acusação parece impossível de acreditar. Alguém afirmou ter visto seu espírito aparecer durante a noite. Outro jurou que ela o havia atacado em sonhos. Para o tribunal, aquilo era suficiente. Em poucos meses, dezenas de pessoas seriam presas. Algumas acabariam enforcadas, outras morreriam nas prisões. E tudo isso aconteceria por causa de visões, rumores e medo. Eu sou o cronista das eras, historiador que usa inteligência artificial para ajudar você a viajar pelos acontecimentos históricos. E nesta viagem, você vai descobrir quem foram as chamadas bruxas de Salem, como começaram as acusações, quais eram as supostas provas apresentadas pelos tribunais, por que tantas pessoas acreditaram nelas e como uma das maiores histerias coletivas da história levou inocentes à morte. Nossa história começa na pequena comunidade de Salem, na colônia inglesa de Massachusetts, território que hoje faz parte dos Estados Unidos, no ano de 1692. Salem era uma comunidade pequena, cercada por florestas escuras, campos agrícolas e caminhos de terra que se tornavam quase intransitáveis durante os rigorosos invernos da Nova Inglaterra. À primeira vista, parecia apenas mais uma vila colonial distante dos grandes acontecimentos do mundo. Mas para seus habitantes, o perigo não estava apenas nas matas ao redor. Ele podia estar escondido dentro das próprias casas, observando silenciosamente cada passo da comunidade. Os colonos que viviam ali pertenciam em sua maioria ao movimento puritano. Acreditavam que Deus observava constantemente suas ações e que suas vidas faziam parte de uma batalha espiritual muito maior do que qualquer conflito humano. Na visão daqueles homens e mulheres, Satanás não era uma figura simbólica, ele era real. Caminhava pelo mundo procurando corromper os fiéis, destruir famílias e atacar a obra de Deus onde ela parecesse mais forte. Os sermões dominicais reforçavam essa crença semana após semana. O inferno era descrito com detalhes assustadores. O diabo era apresentado como um inimigo invisível que jamais descansava. Quando uma doença surgia sem explicação, muitos enxergavam uma influência demoníaca. Quando uma colheita fracassava, suspeitavam da ação do mal. Quando algo parecia fugir da normalidade, o sobrenatural frequentemente era a primeira resposta. A vida também estava longe de ser tranquila. Nos anos anteriores, conflitos violentos haviam ocorrido na fronteira da colônia. Famílias chegavam trazendo relatos de ataques, mortes e aldeias destruídas. Esses refugiados carregavam consigo histórias aterrorizantes. Histórias contadas ao redor das lareiras durante as noites frias, alimentando ainda mais o medo e a sensação de vulnerabilidade. A incerteza fazia parte da rotina. Epidemias podiam surgir a qualquer momento. A mortalidade infantil era alta. Muitos acreditavam que o mundo estava constantemente sob ameaça de forças invisíveis. Nesse ambiente, a fronteira entre fé e medo começava a se tornar cada vez mais difícil de enxergar. Quanto maior a ansiedade da comunidade, mais facilmente as pessoas aceitavam explicações sobrenaturais. Mas nem mesmo os habitantes mais religiosos de Salem imaginavam o que estava prestes a acontecer. Em breve, comportamentos estranhos surgiriam dentro da própria vila, desencadeando uma sequência de eventos que transformaria vizinhos em acusadores e inocentes em supostas servas do diabo. Tudo começaria com algumas meninas. No início de 1692, acontecimentos estranhos começaram a surgir dentro da casa do reverendo Samuel Parris, uma das figuras religiosas mais influentes de Salem. Sua filha, Betty Parris, de apenas 9 anos, passou a apresentar comportamentos que ninguém conseguia explicar. Em alguns momentos,
ela gritava sem motivo aparente. Em outros, se contorcia pelo chão ou permanecia imóvel por longos períodos. Pouco tempo depois, outra menina da família, Abigail Williams, começou a manifestar sintomas semelhantes. As duas pareciam aterrorizadas por algo que ninguém mais conseguia enxergar. Os relatos rapidamente se espalharam pela comunidade. Algumas testemunhas afirmavam que as meninas choravam de dor repentinamente. Outras diziam que elas reagiam como se estivessem sendo atacadas por forças invisíveis. Quando tentavam rezar, por vezes entravam em estado de agitação. Quando ouviam determinadas passagens da Bíblia, algumas pessoas afirmavam que seus comportamentos se tornavam ainda mais intensos. Preocupado, Samuel Parris buscou ajuda. Um médico foi chamado para examinar as crianças e procurar uma explicação para o que estava acontecendo. Mas a medicina do século XVII possuía limitações enormes. O médico não encontrou sinais claros de doença física que justificassem aqueles episódios. Sua conclusão mudaria o destino de Salem. Se não era uma enfermidade natural, então talvez fosse algo sobrenatural. A possibilidade de influência demoníaca começou a circular entre os moradores. Para uma sociedade profundamente religiosa, aquela explicação parecia não apenas possível, mas alarmantemente plausível. À medida que os dias passavam, outras jovens da comunidade começaram a apresentar comportamentos parecidos. Algumas afirmavam sentir dores inexplicáveis. Outras diziam enxergar figuras assustadoras que surgiam apenas para elas. O medo se espalhava mais rápido do que qualquer investigação. Quanto mais relatos surgiam, mais pessoas acreditavam que uma força maligna estava agindo dentro da própria vila. Mas havia um problema. Se Satanás estava atuando em Salem, então alguém deveria estar ajudando-o. E para muitos habitantes da comunidade, a resposta parecia óbvia. Bruxas estavam escondidas entre eles. Pressionadas por adultos, líderes religiosos e autoridades locais, as meninas finalmente começaram a apontar nomes. Pela primeira vez, pessoas reais seriam acusadas de trabalhar para o diabo. E as primeiras escolhidas não pertenciam aos grupos mais poderosos da vila. Quando as autoridades exigiram respostas, as meninas finalmente apontaram os nomes das supostas responsáveis por seus sofrimentos. A primeira delas era Tituba, uma mulher escravizada que vivia na casa do reverendo Samuel Parris. Vinda provavelmente do Caribe, ela possuía origens culturais diferentes da maioria dos habitantes de Salem e já era vista com desconfiança por parte da comunidade. As outras duas acusadas eram Sarah Good e Sarah Osborne. Nenhuma delas ocupava posição de prestígio na vila. Pelo contrário, ambas já eram alvo de comentários, críticas e suspeitas muito antes do início da crise. Sarah Good vivia na pobreza extrema. Frequentemente pedia comida ou abrigo aos vizinhos e possuía fama de temperamento difícil. Em uma comunidade que valorizava disciplina e conformidade, ela era vista como uma figura incômoda. Sarah Osborne enfrentava outro tipo de rejeição. Havia desafiado expectativas sociais da época ao envolver-se em disputas de propriedade e tomar decisões consideradas inadequadas para uma mulher de sua posição. Para muitos habitantes de Salem, aquelas acusações pareciam fazer sentido. Afinal, se o diabo procurasse aliados, por que não escolher justamente pessoas que já estavam afastadas da comunidade? As 3 mulheres foram presas e levadas para interrogatório diante das autoridades locais. Rapidamente, multidões começaram a acompanhar os depoimentos. Os interrogatórios pareciam mais espetáculos públicos do que investigações. Enquanto os magistrados faziam perguntas, as meninas acusadoras permaneciam presentes, observando cada resposta. Sempre que uma das suspeitas negava envolvimento com bruxaria, as jovens frequentemente começavam a gritar, tremer ou se contorcer,
alegando que estavam sendo atacadas naquele exato momento pelo espírito da acusada. Para muitos espectadores, aquilo parecia uma prova irrefutável. Se as meninas sofriam diante da presença das acusadas, então elas deviam ser culpadas. Sarah Good negou todas as acusações. Sarah Osborne também insistiu em sua inocência. Nenhuma das duas admitiu ter qualquer ligação com o diabo. Tituba, porém, tomou uma decisão diferente. Após dias de pressão, ameaças e interrogatórios, ela apresentou uma confissão que mudaria completamente os rumos da crise. Ela declarou que o diabo realmente estava agindo em Salem. Mais do que isso, afirmou ter visto figuras sombrias, espíritos malignos e até outras pessoas servindo às forças demoníacas. Segundo seu relato, ela não estava sozinha. A notícia caiu como uma explosão dentro da comunidade. Até aquele momento, muitos ainda podiam acreditar que se tratava apenas de um caso isolado. Mas, se a confissão fosse verdadeira, então existia uma conspiração muito maior escondida dentro da própria vila. A partir daquele instante, a pergunta deixou de ser se havia bruxas em Salem. A nova pergunta era muito mais perigosa. Quantas existiam? Depois da confissão de Tituba, a pequena comunidade de Salem mergulhou em um estado de paranoia sem precedentes. Se existiam outras pessoas servindo ao diabo, então qualquer vizinho poderia esconder um segredo terrível. As acusações deixaram de atingir apenas mulheres pobres ou socialmente isoladas. Bastava uma denúncia para que qualquer pessoa passasse a ser vista como suspeita. O medo começou a alterar completamente o comportamento da população. Conversas eram interrompidas quando alguém se aproximava. Antigas amizades se desfaziam. Famílias evitavam demonstrar qualquer atitude que pudesse despertar desconfiança. Logo, novas vítimas começaram a surgir quase todos os dias. Agricultores, comerciantes, donas de casa, idosos e até membros respeitados da igreja passaram a ser acusados de manter um pacto com Satanás. Quanto maior o número de denúncias, mais legítimos os julgamentos pareciam. Para muitos habitantes, tantas acusações só podiam significar que uma enorme conspiração demoníaca estava sendo finalmente revelada. Diante da gravidade da situação, as autoridades da colônia criaram um tribunal especial para julgar os casos de bruxaria. Pela primeira vez, existia uma instituição dedicada exclusivamente a investigar a suposta presença do diabo em Salem. Foi então que um dos aspectos mais controversos de toda essa história passou a determinar o destino dos acusados, a chamada prova espectral. Segundo essa lógica, uma pessoa podia afirmar que o espírito de alguém havia aparecido durante a noite, provocado dor, sufocamento ou ameaças. Mesmo que o acusado estivesse fisicamente em outro lugar, seu espectro poderia agir em nome do diabo. Hoje, essa ideia parece absurda, mas para muitos puritanos do século XVII, ela fazia sentido. Acreditava-se que Satanás podia utilizar a imagem de seus seguidores para atormentar os inocentes. Assim, sonhos, pesadelos, visões e experiências pessoais passaram a ser aceitos como evidências durante os julgamentos. Em muitos casos, essas alegações tinham mais peso do que qualquer prova material. As sessões do tribunal tornaram-se cenas de enorme tensão. Enquanto os acusados tentavam defender sua inocência, as jovens denunciantes frequentemente gritavam, choravam ou caíam no chão, afirmando estar sendo atacadas naquele exato instante pelos espíritos presentes na sala. Para os magistrados, aquelas reações pareciam confirmar cada acusação. Poucos se perguntavam se o medo coletivo, a pressão social ou até interesses pessoais poderiam estar influenciando aqueles comportamentos. O resultado era devastador. Quanto mais pessoas eram condenadas, maior parecia ser a prova de que o diabo realmente estava infiltrado na comunidade. E quanto maior esse medo, mais novas acusações surgiam.
Formava-se um ciclo quase impossível de interromper. Cada condenação alimentava novas denúncias, e cada nova denúncia fortalecia a crença de que os julgamentos estavam protegendo Salem de uma ameaça invisível. Mas existia um detalhe cruel nesse sistema. Negar as acusações raramente convencia o tribunal, e confessar podia significar sobreviver. Essa lógica colocaria dezenas de pessoas diante de uma escolha impossível: admitir um crime que nunca cometeram ou arriscar terminar na forca. À medida que os julgamentos avançavam, a prisão deixou de ser a maior preocupação dos acusados. Agora, a condenação à morte tornava-se uma possibilidade cada vez mais real. Uma lógica perversa passou a dominar os tribunais. Quem confessava ter feito um pacto com o diabo, frequentemente era mantido vivo para fornecer informações sobre outros supostos cúmplices. Já aqueles que insistiam em sua inocência eram vistos como pessoas que continuavam servindo às forças malignas e, por isso, representavam um perigo para toda a comunidade. Na prática, dizer a verdade podia custar a própria vida, e mentir, admitindo um crime inexistente, muitas vezes significava ganhar uma chance de sobreviver. No dia 10 de junho de 1692, ocorreu a primeira execução. Bridget Bishop foi levada até a Colina da Forca, nos arredores de Salem, e enforcada após ser considerada culpada de bruxaria. Sua morte não encerrou os julgamentos. Pelo contrário, ela serviu como um aviso de que o tribunal estava disposto a levar suas sentenças até as últimas consequências. Nas semanas seguintes, novas condenações foram pronunciadas. Homens e mulheres eram retirados de suas celas e conduzidos ao mesmo destino, enquanto moradores observavam em silêncio ou acreditavam estar testemunhando a vitória do bem sobre o mal. Ao todo, 19 pessoas seriam enforcadas durante aquela onda de perseguições. A maioria manteve sua inocência até os últimos instantes de vida. Mas uma das histórias mais impressionantes daquele período não terminou na forca. Entre os acusados estava um fazendeiro idoso chamado Giles Corey. Quando foi levado diante do tribunal, recusou-se a declarar-se culpado ou inocente. Sua decisão tinha um motivo. Pela lei inglesa da época, sem uma declaração formal, o tribunal não podia prosseguir normalmente com o julgamento. Ao permanecer em silêncio, Corey também impedia que suas terras fossem imediatamente confiscadas, preservando a herança de sua família. As autoridades decidiram então recorrer a um método brutal para obrigá-lo a falar. Giles Corey foi deitado no chão. Sobre seu peito colocaram uma tábua de madeira. Em seguida, pedras enormes começaram a ser empilhadas lentamente sobre seu corpo. Durante horas, o peso aumentou pouco a pouco. A cada nova pedra, perguntavam apenas uma coisa: qual é a sua resposta? Segundo o relato preservado pela tradição, Corey respondeu sempre da mesma maneira: mais peso. Recusou-se a ceder até o último instante e morreu esmagado, transformando-se em um dos maiores símbolos da resistência contra aqueles julgamentos. Enquanto isso, dezenas de outros acusados permaneciam presos em condições precárias. Alguns jamais chegariam ao tribunal. Morreriam nas próprias celas, vítimas da fome, das doenças e do abandono. Quando o verão de 1692 chegava ao fim, cerca de 200 pessoas já haviam sido acusadas de bruxaria. O medo parecia ter vencido completamente a razão. Mas justamente quando a máquina de acusações parecia impossível de deter, algo inesperado começou a acontecer. Pela primeira vez, pessoas influentes da própria colônia passaram a ser denunciadas, e isso faria alguns dos maiores defensores dos julgamentos começarem a questionar se estavam realmente combatendo o diabo ou condenando inocentes. Durante meses, a maioria dos habitantes de Salem acreditou que os tribunais estavam protegendo a comunidade.
Cada nova prisão parecia confirmar que o diabo estava sendo derrotado. Mas toda perseguição baseada no medo carrega um problema inevitável. Mais cedo ou mais tarde, ela deixa de atingir apenas os mais vulneráveis. As acusações começaram a alcançar comerciantes respeitados, proprietários de terras, militares e membros influentes da própria igreja. Pessoas que até pouco tempo antes eram consideradas exemplos de fé passaram a ouvir os mesmos rumores dirigidos contra mendigos e mulheres marginalizadas. A mudança provocou um choque silencioso dentro da colônia. Se homens e mulheres reconhecidos por sua religiosidade também podiam ser chamados de bruxos, então talvez o problema não estivesse nas pessoas acusadas, talvez estivesse nos próprios julgamentos. Alguns líderes religiosos passaram a demonstrar desconforto com a chamada prova espectral. Afinal, como alguém poderia provar que jamais havia aparecido no sonho ou na visão de outra pessoa? Era uma pergunta simples, e ninguém conseguia respondê-la. Entre aqueles que manifestaram preocupação estava o influente pastor Increase Mather, uma das maiores autoridades religiosas da Nova Inglaterra. Ele defendia que seria muito melhor permitir que um culpado escapasse da justiça do que condenar um inocente com base em evidências tão frágeis. Seu posicionamento representou uma mudança importante. Pela primeira vez, vozes respeitadas começavam a desafiar publicamente o funcionamento dos tribunais. A pressão também chegou ao governador da colônia, William Phips. Enquanto novas denúncias continuavam surgindo, crescia a percepção de que qualquer pessoa poderia ser a próxima vítima, independentemente de sua reputação. Diante da crise, Phips tomou uma decisão que mudaria os rumos dos acontecimentos. No final de 1692, ordenou o encerramento do Tribunal de Oyer and Terminer, responsável pela maior parte das condenações por bruxaria. Os casos restantes passaram a ser analisados por um novo tribunal, que adotou critérios muito mais rigorosos e deixou de aceitar a prova espectral como fundamento suficiente para condenações. A diferença foi imediata. Diversos acusados acabaram absolvidos. Outros receberam perdão ou foram libertados por falta de evidências consistentes. A onda de execuções finalmente terminou. Mas interromper os julgamentos não significava apagar o que havia acontecido. 19 pessoas já haviam sido enforcadas. Giles Corey havia morrido esmagado. Outros prisioneiros perderam a vida nas celas. Famílias inteiras estavam destruídas. Propriedades haviam sido confiscadas e a confiança entre vizinhos parecia impossível de reconstruir. Quando o silêncio finalmente voltou às ruas de Salem, restava uma pergunta dolorosa. Como uma comunidade profundamente religiosa, formada por pessoas comuns, havia permitido que o medo se transformasse em uma máquina de condenar inocentes? Mais de 3 séculos depois, historiadores ainda procuram responder essa pergunta, e as explicações são muito mais complexas do que simplesmente dizer que todos acreditavam em bruxas. Mais de 300 anos depois, os julgamentos de Salem continuam despertando uma pergunta que talvez jamais tenha uma resposta definitiva. Afinal, o que realmente aconteceu naquela pequena comunidade em 1692? Os historiadores concordam em um ponto. Dificilmente existe uma única explicação. O mais provável é que diversos fatores tenham se combinado, criando o ambiente perfeito para uma das maiores histerias coletivas da história. O primeiro deles era a própria visão de mundo dos puritanos. Para aquela sociedade, o diabo não era uma metáfora religiosa. Era um inimigo invisível, capaz de agir diariamente sobre a vida das pessoas. Se todos acreditavam que Satanás existia e procurava destruir a comunidade, bastava um acontecimento estranho para que as suspeitas começassem. Outro elemento importante eram as tensões sociais acumuladas havia anos.
Salem estava dividida por disputas entre famílias influentes, conflitos por propriedades, rivalidades econômicas e diferenças políticas. Em muitos casos, antigas desavenças acabaram reaparecendo justamente durante as acusações de bruxaria. Também chama a atenção o perfil das primeiras vítimas. Muitas eram pessoas pobres, socialmente isoladas ou vistas como inconvenientes pela comunidade. Isso sugere que o medo pode ter servido como justificativa para resolver conflitos que nada tinham a ver com religião. As próprias meninas que iniciaram as acusações continuam sendo alvo de intensos debates. Alguns pesquisadores acreditam que elas realmente acreditavam estar vivendo experiências sobrenaturais. Outros sugerem que o comportamento pode ter sido resultado de forte pressão psicológica, ansiedade extrema ou de um fenômeno conhecido hoje como histeria coletiva, em que emoções intensas se espalham rapidamente por um grupo. Existe ainda uma hipótese bastante conhecida envolvendo um fungo chamado ergot, que pode contaminar grãos de centeio armazenados em condições inadequadas. Em algumas situações, essa contaminação provoca convulsões, espasmos musculares e até alucinações. A teoria ganhou notoriedade porque alguns dos sintomas descritos em 1692 lembram os efeitos desse envenenamento. No entanto, a maioria dos historiadores considera essa hipótese insuficiente para explicar toda a crise. O fungo talvez pudesse justificar parte dos sintomas físicos, mas dificilmente explicaria os interrogatórios, as falsas confissões, as rivalidades pessoais e o crescimento contínuo das acusações ao longo de meses. Outros estudiosos enxergam em Salem um exemplo clássico de pânico moral. Quando uma sociedade passa a acreditar que enfrenta uma ameaça invisível, qualquer comportamento incomum pode ser interpretado como prova de que o perigo é real. E quanto mais pessoas acreditam nessa ameaça, mais ela parece existir. Talvez essa seja a maior lição deixada por Salem. Nenhuma das pessoas envolvidas acordou desejando criar uma tragédia. Muitos juízes acreditavam estar protegendo sua comunidade. Muitos acusadores pensavam estar combatendo o mal. Muitos moradores tinham certeza de estar fazendo a coisa certa. Mas quando o medo substitui as evidências, até pessoas honestas podem participar de enormes injustiças. Os julgamentos de Salem não sobreviveram na memória da humanidade porque provaram a existência de bruxas. Eles sobreviveram porque demonstraram como o medo, a convicção absoluta e a ausência de pensamento crítico podem transformar uma comunidade comum em um lugar onde inocentes passam a morrer, acreditando que jamais terão a oportunidade de provar sua própria inocência. Talvez seja justamente por isso que, mais de 3 séculos depois, Salem continue sendo estudada. Não como uma história sobre magia ou feitiçaria, mas como um alerta permanente sobre os perigos de permitir que o medo fale mais alto do que a razão. Os acontecimentos de Salem marcaram profundamente a história da justiça ocidental. Nos anos seguintes, diversas condenações foram revistas. Famílias receberam pedidos oficiais de desculpas e o próprio governo de Massachusetts reconheceu que inocentes haviam sido executados. Porque a história não serve apenas para nos contar o que aconteceu. Ela existe para nos lembrar do que pode voltar a acontecer quando abandonamos a dúvida, o pensamento crítico e o direito à defesa. Se você gostou desta viagem pelas eras, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte aqui nos comentários. Você acredita que as acusações de Salem nasceram da fé, do medo ou da própria natureza humana? Até a próxima viagem pelas eras.